Natalia encarava seu reflexo no espelho do banheiro, tentando se acalmar. As mãos tremiam, o rímel escorria pelo rosto e só um pensamento martelava em sua cabeça. Por quê? Por que ele fez isso comigo? 20 minutos atrás, na sala de reuniões, lotada de funcionários, Alcides Medeiros, um empresário renomado, dono de uma grande empresa, e também seu sogro, a humilhou na frente de toda a equipe. Natalia Nogueira, você está demitida. E não é só isso. Você está sendo expulsa da minha empresa de forma vergonhosa. Gente como você deveria estar limpando o banheiro e não mexendo com finanças. O que você entende de contabilidade? Comprou o diploma ou agradou os professores? De outro jeito, as palavras do sogro ainda ecoavam nos ouvidos dela, e as risadas dos colegas pareciam empurrá-la para dentro de um túmulo em vida. 10 anos de trabalho impecável, centenas de relatórios entregues com sucesso, milhões de reais economizados para na empresa. Tudo foi por água abaixo em questão de minutos. Ela se lembrou de quando chegou ali como uma jovem estagiária, das madrugadas virando documentos do avesso, tentando provar ao sogro que era digna não só do filho dele, mas também do cargo de diretora financeira. Lembrou de como, aos poucos, conquistou o respeito da equipe, transformando setores deficitários em projetos lucrativos. Mas o que mais a perturbou naquela situação foi o olhar do marido. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, ela viu tanta raiva nos olhos de Renato. Só que aquela raiva não era direcionada a ela, era ao pai dele. Natália jamais esqueceria o momento em que o rosto de Renato ficou pálido quando Alcides começou a falar. Chega! A voz de Renato ecoou pela sala. Todo mundo ficou em silêncio. Ninguém nunca tinha ouvido o herdeiro da empresa levantar a voz para o pai. Você passou de todos os limites. A Natália é a melhor diretora financeira da cidade. E eu não vou permitir isso. Você não vai permitir? O homem riu. Meu filho, essa empresa é minha. Eu decido quem trabalha aqui. E a sua esposa nunca foi boa o suficiente para a nossa família. Só a tolerei por sua causa. Mas agora, cansei. Natália cerrou os punhos até sentir dor, as unhas cravando nas palmas das mãos. Quantas vezes, ao longo dos anos, notou os olhares de desprezo do sogro, as piadas maldosas sobre sua origem humilde, as insinuações de que Renato merecia alguém melhor. Mesmo assim, ela aguentou. Trabalhou. Provou seu valor. E era assim que tudo terminava. Saiu correndo da sala sob olhares maldosos e cochichos. Mas mesmo com o barulho ao redor, ouviu uma frase que a pegou completamente de surpresa. Era sua empresa, pai. Era. Pegou o celular e se preparava para chamar um táxi quando chegou uma mensagem de Renato. Amor, não vá embora sem mim. Precisamos conversar. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Atrás da porta do banheiro, Natalia ouviu passos e vozes abafadas de funcionários. Você viu? O Renato bateu de frente com o pai pela primeira vez. Sim, mas dizem que ele já tinha tudo preparado para abrir a própria empresa. Será que agora vai? Natália congelou. Plano? Que plano? Porque o marido nunca disse nada? O café em frente ao prédio da empresa estava lotado, como sempre. Natalia esquentava as mãos na xícara de chocolate quente, observando Renato por baixo das sobrancelhas. Algo nele tinha mudado. Talvez o olhar estivesse mais firme, os ombros mais retos. Mas já não era o mesmo filho obediente que cumpria todas as ordens do pai. Me perdoa, começou ele cobrindo a mão dela com a sua. Eu devia ter feito isso antes. Te defendido, enfrentado meu pai. Mas esperei o momento certo. Momento certo para quê? Perguntou Natália, em voz baixa. Para tirar tudo dele. Havia confiança na voz de Renato. Vim me preparando nos últimos 2 anos. Abri uma empresa paralela, transferi alguns ativos, fechei acordos com os principais clientes e funcionários. Só estava esperando o estopim que me desse o direito moral de agir. E meu pai me deu essa chance hoje. Natália se inclinou para a frente.
Você quer dizer que... Sim, ele assentiu. Daqui a 1 hora, o Fábio do comercial, a Paula do jurídico, toda a equipe de desenvolvimento e metade do financeiro vão se juntar a nós. Todos já pediram demissão. Vamos começar na nova empresa. Minha empresa. Naquele instante, o celular de Renato começou a vibrar sem parar. Mensagens dos colegas chegavam uma atrás da outra. Tô dentro. Carta. Entregue. Nos vemos mais tarde. E sabe o que é mais interessante? Disse ele mostrando a tela do celular para a da esposa. Até a secretária dele, a Hilda, que trabalha com ele há 20 anos, vai com a gente. Disse que não consegue perdoar o que ele fez hoje. Natália balançou a cabeça, ainda em choque. Mas por que você não me contou? Porque eu sabia que você não ia aprovar. Você é honesta demais, correta demais. E eu precisei agir nos bastidores, de um jeito nem sempre tão limpo. Me perdoa. Mas agora tudo vai mudar. Aos poucos, os ex-colegas começaram a chegar ao café. Os rostos estavam cheios de esperança, mesmo diante do risco. Acabaram de ligar da montadora. Anunciou Fábio do comercial, entrando. Cancelaram o contrato. Com o Alcides e vão trabalhar com a gente. Disseram que já estavam só esperando uma desculpa. E eu falei com o banco, completou Paula do jurídico. Eles vão liberar uma linha de crédito para a gente, com condições super vantajosas. Parece que já ouviram falar do jeito que o Alcides trabalha. Natalia olhou de um rosto para o outro, aos poucos entendendo a dimensão do que estava acontecendo. Aquilo não era só vingança. Era um golpe perfeitamente arquitetado, e o estopim foi sua demissão humilhante. E quando começou? O escritório já estava alugado. Os equipamentos foram comprados há 1 mês. A carteira de clientes. Eu tenho cópias de todos os contatos. Era como se o marido estivesse lendo seus pensamentos. Esperei por esse momento por 2 anos, meu amor. Ninguém vai te humilhar nunca mais. Agora é que a nossa história começa. De repente, o celular de Natália vibrou. Era o sogro ligando. A mulher mostrou a tela para o marido. Não atende, disse ele, balançando a cabeça. Deixa ele se acostumar com a ideia de que não manda mais em nada. E amanhã a gente faz uma visitinha, com toda a equipe. Na manhã seguinte, Renato e Natália estavam chegando ao novo escritório quando Paula Vasques, do departamento jurídico, ligou. Temos um problema. Um problemão. A voz dela tremia. O senhor Alcides Medeiros... É como se ele soubesse de tudo. Todos os nossos contratos com clientes foram cancelados. Ele passou a madrugada ligando para cada um deles. Renato freou bruscamente. Como assim? Como ele conseguiu os contatos? E tem mais, continuou Paula quase sem fôlego. O banco cancelou a aprovação preliminar do financiamento. E todos os funcionários que iam pedir demissão foram ameaçados de processo por quebra de sigilo comercial. Muitos realmente têm essa cláusula no contrato. Natália ficou gelada. Alcides Medeiros não era qualquer um. Anos de experiência o haviam ensinado a calcular riscos. Vamos nos encontrar em 1 hora no Café do Sul, ordenou Renato. Quero todo mundo lá. Quando o casal chegou ao café, ele já estava cheio de ex-colegas. Os rostos estavam confusos, assustados. Ele ofereceu o dobro do salário para todo mundo, disse Fábio Cunha, e ainda ameaçou garantir que ninguém aqui consiga trabalho na cidade de novo. E mais, acrescentou Hilda Ramos, ex-secretária de Alcides. Ele insinuou que tem podres de todos nós, e acho que é verdade. Renato ouviu tudo em silêncio, com os punhos cerrados. Seu plano meticulosamente montado estava desmoronando diante de seus olhos. Com licença, levantou-se Leandro Duarte, o jovem programador. Eu vou voltar. Tenho um filho pequeno e um financiamento. Não posso arriscar. Outros também começaram a se levantar. A equipe se dissolvia diante deles. Espera! Natália exclamou de repente. Todos pararam. Alcides Medeiros acha que nos venceu, mas esqueceu de um detalhe importante. Ela abriu o notebook. Lembram daquela transferência estranha para contas no exterior, 3 meses atrás? E daqueles contratos com empresas fantasmas? Renato olhou.
para a esposa, confuso. O que isso tem a ver? Eu não era diretora financeira à toa. Tenho provas de todas as falcatruas do Alcides dos últimos 5 anos. Ele se escondia atrás da caridade, mas na verdade estava lavando dinheiro e sonegando impostos, completou Fábio. Exatamente. E lembra daquela fiscalização da CI? Receita Federal? Há 6 meses? Natália encarou Hilda Ramos. A secretária empalideceu. O dia em que ele me mandou falsificar assinaturas nos documentos? E você guardou os originais. Natália assentiu. Eu vi quando você escondeu no cofre. Hilda Ramos tirou devagar uma pasta da bolsa. Eu não consegui destruir. Seria crime. Tá aqui. Pega. Renato olhou para a esposa, surpreso. Você estava esperando esse momento? Não. Só estava fazendo meu trabalho. Registrei todas as irregularidades. Por precaução. Ou seja, disse Fábio com calma. Ou Alcides Medeiros retira todas as ameaças e deixa a gente sair em paz. Ou esses documentos vão direto para a Receita e para o Ministério Público. E aí ele vai ter problemas. Bem maiores que a gente, finalizou Natália. O silêncio tomou conta do café, até que Renato soltou uma gargalhada. Sabe, meu pai cavou a própria cova. Se não tivesse te demitido daquele jeito, a gente nunca teria descoberto esse trunfo que você tinha na manga. É verdade, disse Paula, animada. O telefone de Renato tocou. Era o pai. E aí, o que vamos fazer? Perguntou ele olhando para a esposa. Ela sorriu. Acho que está na hora de dar uma lição no seu pai. E desta vez, uma lição de verdade. Alcides Medeiros estava sentado em sua sala como um rei no trono. Parecia que a vitória do dia anterior sobre os rebeldes o tinha convencido de vez da própria invulnerabilidade. Por isso, quando a secretária anunciou a chegada do filho e da nora, ele até ficou satisfeito com a chance de tripudiar. Ora, ora, meus pombinhos, voltaram atrás? Zombou ele quando Renato e Natália entraram. Vieram rastejando? Em vez de responder, Natália colocou uma pasta pesada e um pendrive sobre a mesa. O que é isso? O sogro estranhou. A sua escolha, respondeu a nora com sarcasmo. Aqui está o dossiê completo de todas as suas falcatruas dos últimos 5 anos. Falsificação de documentos, evasão fiscal, contratos forjados. A promotoria vai adorar, principalmente a parte do seu projeto social. O rosto do empresário começou a mudar. O rubor sumiu das bochechas. O maxilar travou. Você está blefando. Natália abriu a pasta. Aqui, por exemplo, o contrato com a Invicta Gestão. A empresa fantasma por onde você desviou quase 100 milhões de reais. E aqui, as notas da compra de equipamentos com preço triplicado. E claro, o seu orgulho. O fundo de caridade para ajudar crianças através do qual... Chega! Interrompeu Alcides Medeiros incomodado. O que vocês querem? Renato entrou na conversa. A gente só quer sair em paz e levar conosco quem decidiu nos acompanhar. Sem processos, sem ameaças, sem pressão sobre os clientes. Ou isso é difícil demais para você? É só isso. O homem semicerrava os olhos, sem acreditar. Não! A nora olhou firme nos olhos do sogro. Você vai pagar uma indenização a todos os funcionários que saírem. Um salário anual para cada um e assinar um acordo de não concorrência por 2 anos. Acho justo, considerando a demissão humilhante e a oferta para limpar banheiro? Não acha? Vocês enlouqueceram. Isso é roubo. É uma proposta de negócios. O filho deu de ombros. Você tem 1 hora para pensar. Depois disso, cópias desses documentos vão direto para a Receita Federal e para a imprensa. O casal já se encaminhava para a porta quando a voz de Alcides Medeiros os deteve. E se eu der um jeito de sumir com esses documentos? E se eu provar que são falsos? Tente, respondeu Natália, com um sorriso irônico. Mas saiba que os originais já estão em um lugar seguro. E se algo acontecer com a gente, eles serão divulgados automaticamente. O filho e a nora saíram da sala, deixando Alcides Medeiros sozinho com seus pensamentos. Hilda Ramos os esperava na recepção. Ele vai aceitar.
disse ela com confiança. Conheço ele há 20 anos. Agora está furioso, mas daqui a meia hora vai começar a calcular suas opções e perceber que essa é a única maneira de manter a liberdade. Enquanto isso, vamos cuidar do que importa, disse Renato sorrindo. Temos trabalho a fazer. O casal desceu até o saguão, onde a equipe os aguardava. Ninguém mais tinha dúvidas sobre a escolha que fizeram. Sabe, disse o homem à esposa, entrando no carro. Meu pai estava certo sobre uma coisa. Sobre o quê? Você realmente não combina com a nossa família. É inteligente demais para ela. Natália riu, mas logo parou. Espera. Que carro é aquele que está nos seguindo? Renato olhou pelo retrovisor. Um SUV preto, sem placas, o seguia devagar. Não para, sussurrou a mulher, apertando a mão do marido. Deixa seguir. Essa é a última tentativa dele de mostrar poder. O SUV o seguia havia 15 minutos. Renato sorriu com sarcasmo. Sabe, ele sempre resolveu tudo na base da intimidação. E eu admirava isso. Achava que isso era poder de... verdade. Nesse momento, o telefone tocou. Era Alcides Medeiros. Coloca no viva voz, pediu Natália. Filho, para. Vamos conversar. Sobre o quê, pai? Sobre como você tentou nos assustar mandando capangas atrás da gente? Exagerei, eu admito. Mas você entende. Isso é negócio. Eu construí esse império. Não, pai, interrompeu Renato. Isso não é um negócio. Isso é uma família. E você nunca soube separar uma coisa da outra. Para você, tudo sempre foi dinheiro e poder. Até seu próprio filho virou só mais um ativo. Vai negar? O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Sabe o que é mais assustador? Continuou. Renato, eu passei 20 anos tentando conquistar seu amor, tentando ser um filho digno. E agora entendo que não preciso disso. Eu tenho uma mulher que amo, uma equipe que acredita em mim e meu próprio caminho. Vai se arrepender? A voz de Alcides Medeiros tremia. Não, pai. Quem vai se arrepender é você. Porque vai ficar sozinho com todo o seu dinheiro, suas conexões e seu poder. Completamente sozinho. 1 hora depois, o casal recebeu a confirmação. Todos os documentos haviam sido assinados e a indenização transferida. O acordo de não concorrência foi registrado em cartório, 1 mês depois. O novo escritório da RNV Tecnologia estava a todo vapor, como uma colmeia em plena atividade. As encomendas não paravam de chegar. Grupos de clientes vinham juntos. Na mesa de Renato, uma edição fresca de um jornal de negócios estampava a equipe na capa com a manchete: A nova geração escolhe a mudança. Natalia entrou na sala com uma xícara de café nas mãos. O marido estava sentado, olhando uma antiga foto da família. Estava tão imerso em pensamentos que nem percebeu a entrada da esposa. Está arrependido? Não. Ele balançou a cabeça. Só estava pensando... Acho que ele realmente acreditava que estava fazendo o certo. Que ser duro e forte era o único caminho para o sucesso. E você provou o contrário. Nós provamos. Ele sorriu, puxando a esposa para perto. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez, me sinto verdadeiramente livre. Nem consigo acreditar. O pôr do sol se apagava pela janela. Em algum lugar, em uma cobertura do outro lado da cidade, um homem solitário olhava para uma metrópole que já não lhe pertencia mais. Alcides Medeiros não perdeu uma empresa. Perdeu a batalha mais importante da sua vida. A batalha pelo coração do próprio filho. Agora me diz, até que ponto a vingança pode ser justificada quando há injustiça e abuso de poder no ambiente de trabalho? Quais estratégias você usaria para proteger sua carreira e sua dignidade diante de uma demissão humilhante e traições internas? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei. E não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.